Nós estamos recebendo nesta tarde, pela primeira vez, aqui no programa SBT Comunidade, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Dr. Márcio Frederico de Oliveira Dorileu. Secretário, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo nosso, Agnello, o prazer estar com a população do nosso querido estado de Mato Grosso para levar informação e contribuir com o exercício da cidadania, porque informação é cidadania. Com certeza. O senhor é graduado na área de Direitos, também de Letras, pela nossa querida UFMT. É também especialista em Direito Penal, Processual e Agroambiental. O agroambiental tem um mestrado na área. Mestrado na área. O senhor também já faz parte do corpo da Defensoria Pública desde 1999. É membro do Conselho Superior de Defensoria Pública do Estado. Ou seja, experiência para estar à frente dessa pasta não lhe falta, através do seu conhecimento na área pública. Perfeito. Mas o senhor tem à frente uma incumbência que talvez seja uma das mais difíceis hoje para um secretário diante de uma situação do estado de Mato Grosso apresentada, que é a área da segurança. O que o senhor encontrou e quais vão ser, de fato, as suas prioridades, pelo menos nesses 100 primeiros dias? Inicialmente, Agnello, eu gostaria de esclarecer que a nossa pasta é Justiça e Direitos Humanos. A pasta da Segurança Pública, ela prevê um enfoque preventivo, né, do policiamento ostensivo e do policiamento judiciário, civil, investigativo. O nosso enfoque é relacionado à política de justiça com as instituições do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e a sociedade civil de um modo geral. Então, nessa relação, nós temos também a defesa e proteção dos direitos humanos. Então, o objeto da nossa pasta é bem complexo, é bem amplo. O senhor vai lidar com pessoas. Sem dúvida. E dentro de um sistema nervoso. Perfeito. Dentro de um sistema nervoso. Muito se tem ouvido reclamações nesse sentido, principalmente que parte de dentro da população carcerária, né? O senhor já tem traçado uma meta ou um plano de ação para poder resolver questões pontuais, quer seja de superlotação, quer seja da questão da saúde dentro de penitenciárias e cadeias públicas, enfim, já tem algum plano traçado nesse sentido? Com certeza, agradeço a pergunta. Nós, inicialmente, a exemplo dos demais secretários, celebramos com o excelentíssimo senhor governador Pedro Taques um acordo ou um contrato de gestão. Então, nós temos ali estipuladas metas iniciais pelos próximos 90 dias, né? Além dessas metas, nós todos, secretários, temos os nossos planos com base no plano de trabalho fundado no orçamento e no programa de governo. Decisões também de Estado já estão sendo tomadas. Então, o nosso enfoque é multidisciplinar. Eu posso elencar aqui algumas das perspectivas, das metas que já estamos concretizando. Então, a primeira delas, evitar solução de continuidade na essencialidade das nossas missões na Secretaria. O que eu quero dizer com isso? Nós enfrentamos dificuldades logo no início, a exemplo das demais pastas, com contratos expirando, com serviços inacabados, com risco de colapso em determinadas áreas. Eu vou citar o exemplo aqui, a alimentação dos próprios reeducandos e, por determinação do senhor governador, excelentíssimo senhor governador Pedro Taques, nós enfrentamos e felizmente temos conseguido equacionar esses problemas pontuais que são fundamentais para garantir a essencialidade do sistema. Então, essas condições permitem que nós possamos dar continuidade, porque a administração pública é regida pelo princípio da continuidade e nós estamos já enfrentando isso. A par disso, nesta semana estivemos com o diretor do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, Dr. Renato De Vito, diga-se de passagem, colega defensor público de carreira do Estado de São Paulo, e já entabulamos tratativas para evitar que o Estado de Mato Grosso corra risco de perder recursos federais diante da realidade com a qual nos deparamos, de expiração de prazos de realização desses convênios, desses programas com recursos federais. Então já estamos enfrentando essa situação e já tomando as decisões para assegurar que o Estado não sofra esse tipo de prejuízo. E aproveitando a oportunidade,
dentro desse plano de metas, já começamos a redistribuir a mão de obra qualificada de valorosos servidores para garantir a boa condução dos trabalhos. Nós temos também assegurado um plano de segurança integrada com a pasta da segurança pública, né, como a sociedade bem sabe. Nós lidamos com uma gama de responsabilidades, dentre elas o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo, a defesa do consumidor, essa rede de proteção do consumidor, nós também defendemos na nossa pasta, os conselhos de direitos, aqueles conselhos de proteção, por exemplo, dos vulneráveis, né? Pessoa idosa, pessoa com deficiência, defesa dos direitos das mulheres, defesa da dignidade da pessoa humana. Então, nós já estamos focados e já de primeira mão eu posso garantir uma das medidas iniciais será a reativação do nosso COETRAI, Comitê de Combate e Enfrentamento ao Trabalho Escravo, que na próxima semana, com a presença do excelentíssimo senhor governador e de autoridades federais, em parceria com o secretário Valdinei, da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, estaremos relançando esse comitê que é extremamente importante por uma política de Estado e uma política internacional na salvaguarda da relação de trabalho e dos direitos trabalhistas. Então, a nossa pasta, como eu até costumo dizer, ela é desafiadora. O pessimista, ele encara como, pejorativamente, um problema. Mas nós vivemos de desafios, né, Agnello? O ser humano, ele só cresce nos desafios. Então, vontade para enfrentá-los com a determinação, o apoio do nosso governador e de toda a equipe que está integrada, de secretários e valorosos servidores, nós temos certeza de superar. O senhor já fez aí uma explanação aí, resumida. Quase que resumida de todas as suas atribuições, mas eu queria entrar em alguns assuntos de forma assim, um pouco mais detalhada, até para que fique claro para a população, né? A começar, por exemplo, do número de, me permite até já começar falando sobre esse assunto, da população carcerária. Perfeito. Hoje, o estado de Mato Grosso tem em torno de 9.600, quase 10 mil, né, reeducandos hoje, a população carcerária realmente é muito grande. Mato Grosso tem 6 penitenciárias. 53 cadeias públicas. Perfeito. O senhor vai me corrigindo se eu estiver errado aqui. Perfeito. Nós temos também um centro de detenção provisória. Casas de albergados, nós temos 3 aqui em Mato Grosso. Um presídio agrícola, o das Palmeiras. Perfeito. Eu lhe pergunto, secretário, qual a situação que o senhor encontrou estruturalmente falando dessas unidades prisionais aqui no estado? Inicialmente, eu quero fazer alguns esclarecimentos. No contexto internacional, o Brasil hoje é o 4º país encarcerador. Nós só perdemos para Estados Unidos, China e Rússia. A população carcerária brasileira já ultrapassou a casa dos 500 mil. Mato Grosso tem, até pouco tempo atrás, tinha uma população oscilando na casa dos 12 mil. E aí, com medidas multidisciplinares e uma política de Estado, conseguimos reduzir essa população carcerária para a casa dos 9.500, 9.600. As condições nunca são as melhores ou as ideais. Elas necessitam sempre de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E é aí, com esse propósito que nós estamos vindo aqui. Sempre com o enfoque de humanizar o sistema e assegurar, acima de tudo, segurança, respeito e equilíbrio também na política de segurança pública, que nós também não podemos deixar de frisar que lidamos com uma situação que envolve segurança pública. As condições, como eu venho dizendo aqui, como eu acabei de dizer, elas não são as ideais, mas nós já estamos enfrentando o desafio dos primeiros 90 dias para assegurar o aumento dessas vagas. Hoje existe um déficit de vagas de aproximadamente 3.500 vagas nesse universo, porque a capacidade do nosso sistema, envolvendo aí penitenciárias, cadeias, CDPs, é de aproximadamente 6.000 a 6.500. Recuperando lá dentro. E hoje nós temos 9.600, ou seja, há uma superlotação, isso é fato. E nós já estamos enfrentando a situação. O desafio de iniciarmos o mais rápido possível a obra de Várzea Grande, por exemplo, é uma referência, um exemplo dessas medidas. Lá nós teremos a disponibilidade de 1.008 vagas. Nós temos já inaugurado e estamos já próximos de garantir a efetiva instalação e a utilização da unidade de Juína, com uma previsão de vagas em torno de 142 vagas. Temos também tratativas em relação ao processo licitatório para implantar em Sapezal e também Porto Alegre do Norte.
Essas situações nos inspiram um cuidado maior e uma atenção em função do término do convênio, né, do prazo muito curto que nós, nessa nova gestão, estamos enfrentando. Mas já, como eu disse anteriormente, tivemos tratativas nessa semana em Brasília, visando assegurar medidas práticas e efetivas para garantir que Mato Grosso tenha essa superlotação, recursos. secretário, ela tem gerado outros problemas graves. Sem dúvida. Como, por exemplo, a questão da saúde, né, dos internos e também a insalubridade. Sim. Isso, de certa forma, tem causado um desagrado dentro dessas unidades muito grande e que, às vezes, acaba culminando com motins e situações absurdas lá. O senhor vai cuidar de pessoas, como o senhor pretende resolver estas questões? Sendo muito claro e sincero para a sociedade, até porque nós temos que exercitar a transparência, que é o dever do homem público e o direito do cidadão, que deve ter o acesso à informação. As condições não são as ideais. Eu como defensor público de carreira, conheço muito bem o sistema por atuar em causas sociais e principalmente nessa área criminal, nessa área do sistema penal. Então, nós vamos enfrentar com políticas públicas que já existem, buscando recursos e investimentos para, através de um planejamento estratégico que já estamos formulando, um plano de ação, atuarmos para minimizar o impacto da prisão, porque a prisão por si só ela é estigmatizante, sim, extremamente excludente, sim. E ela já traz os males inerentes ao próprio processo de enclausuramento. Sim. E a questão da saúde é uma delas. Então, nós tivemos, enquanto defensor público, enfrentando esse tema no comitê multi-institucional, por exemplo, da tuberculose. Sim. Né? E já é um caso que Mato Grosso está sentindo na pele. Perfeito. E com uma atuação multidisciplinar envolvendo, principalmente, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e as secretarias municipais, nós temos uma política verticalizada em que recursos existem, recursos federais e repasses existem e políticas existem para que esses recuperandos dentro do sistema tenham total acesso a essas políticas, mas não só eles, que nós tenhamos qualidade também de saúde e de vida e dignidade para os servidores que lá estão, porque hoje é importante esclarecer à população que quem trabalha nesse meio extremamente estigmatizante, desgastante, sob tensão, tem os reflexos e as consequências na própria saúde. Então, é um desafio para nós da pasta e um desafio para o novo governo que se instale, uma preocupação do governador Pedro Tax, que nós tenhamos também investimentos na qualidade de vida do nosso servidor que está lá dentro. Sobre isso eu quero lhe perguntar, porque muito tem se discutido exatamente essa questão da segurança num todo dos servidores públicos que atuam dentro dessas instituições. Existe também uma discussão salarial, existe uma discussão em torno do número efetivo desses trabalhadores. Há quem diga que está muito aquém daquilo que deveria. Como que o senhor pretende desenvolver os trabalhos motivando esses trabalhadores, estes profissionais, uma vez que o que nós estamos vendo aí dentro desta área é uma desmotivação, por conta de promessas que já foram feitas e não cumpridas, por conta de ações que já deveriam ter sido implementadas e que até hoje não foram. Perfeito. É interessante destacar que um dos objetivos iniciais é o resgate da própria autoestima do nosso companheiro, da nossa companheira, servidores públicos, porque sem eles ninguém faz nada sozinho, o secretário não vai fazer nada sozinho, o governador do estado não fará. Então, eu tenho dito nas visitas, nos encontros, nas reuniões, nos planejamentos, que nós somos uma equipe, nós somos um time, e estamos todos do mesmo lado. Então, todas essas situações de reivindicações, nós haveremos de construir juntos, através de uma política transparente, sincera e, acima de tudo, companheira, porque é interesse do governador, interesse de todos os secretários, é interesse da sociedade mato-grossense que todos nós possamos construir juntos e progredir juntos dentro do sistema. Então, nós já estamos, junto com o secretário de gestão e demais secretários, e por ordem do senhor governador, trabalhando a formatação do COGEP, do Conselho de Gestão de Pessoas, para tratar nesse foro de discussões de Estado relacionada à melhoria de qualidade e política salarial de servidores públicos. A questão
da própria qualidade ou da ambiência laboral, nós já temos como um plano ou um planejamento estruturado nas próprias secretarias e a nossa secretaria já vem desenvolvendo essas atividades e nós vamos aperfeiçoar. Então, há uma série de medidas que, dentro desse diagnóstico inicial, nós já estamos levantando para que nós possamos, dentro das nossas condições, das nossas estruturas e da própria condição com a qual nós estamos nos deparando, possamos enfrentá-las e aperfeiçoá-las. Um outro assunto também que é muito discutido e tem provocado algumas situações de embates é a questão da ociosidade dos internos, né? Há muitas discussões em torno disso, que muitos deles já poderiam até estar já estarem inseridos dentro da sociedade se tivessem atividades dentro da instituição que proporcionasse a eles uma mudança de comportamento. O senhor tem dentro do seu plano de ação algo voltado para isso aí, secretário? Nós queremos lhe ouvir porque julgamos ser isso muito importante. Sem dúvida. A Lei de Execução Penal, chamada LEP, ela prevê, dentre vários direitos, o trabalho como direito do reeducando, do recuperando e um dever do Estado. E na própria LEP nós temos previstas as parcerias público-privadas, que é o compartilhamento dessa responsabilidade de oferecer oportunidades de reinserção e recuperação com a iniciativa privada, com a própria sociedade civil organizada. E nós temos sim a meta e o planejamento de estreitarmos a relação com as empresas ou com a classe empresarial, fomentarmos a política de aumento de força produtiva. Primeiro, investimento no Pronatec, que nós já temos iniciado, a nossa escola que funciona na capacitação, na formação escolar, educacional dos nossos recuperandos, para que eles de lá saiam com uma perspectiva concreta de cidadania. Com condições de sair de lá de dentro para ir para o mercado de trabalho, poder, enfim, ter uma mudança de vida. Desde aquilo que é o mínimo para um cidadão exercer a sua cidadania, que é um documento de identidade, nós temos buscado assegurar o resgate dessa cidadania através com ações conjuntas com os órgãos e poderes do sistema de justiça, como, por exemplo, a minha instituição, a Defensoria Pública, já tem um trabalho focado em reaver essa cidadania, resgatar através de segundas vias de certidões de nascimento, casamento, de carteira de trabalho. Nós já temos experiências sólidas na questão laboral com as tornozeleiras eletrônicas, que, diga-se de passagem, é bom esclarecer a população. Hoje nós temos no estado de Mato Grosso aproximadamente 600 a 620 recuperandos que estão exercitando a atividade laborativa fora das unidades do sistema por força desse controle, sim, que é um avanço legislativo através de uma ferramenta que permite ao Estado ter a tranquilidade e a segurança da fiscalização no cumprimento das penas e permite a ele, o cidadão que está passando por esse momento aí de experimentar a reprimenda, uma sanção estatal, ter a perspectiva segura do retorno à sociedade. E as tornozeleiras têm se mostrado muito eficientes e eficazes, melhor dizendo, nesses resultados. Porque no universo de 600, para você ter uma ideia, Agnello e a população do nosso estado de Mato Grosso, nos primeiros meses de implantação, a partir de outubro do ano passado, nós tivemos apenas em torno de 12, 11 casos envolvendo rompimento de lacre, sim, ou evasão. Certo. Né? Um universo de menos de 2% de casos de pessoas que voltaram a delinquir. Sim. Portanto, ela realmente afirma a autodeterminação, né, o autocontrole, a autodisciplina daquele recuperando que busca uma perspectiva, porque a gente tem que partir do pressuposto que a grande maioria que está lá dentro, e isso eu sei porque eu conheço, sou, sim, um defensor público e atuei durante esses quase 20 anos lá dentro, eles querem trabalhar. Sim, eles querem uma oportunidade de começar uma nova vida. Querem trabalhar, querem ter uma oportunidade de recomeçar, querem um resgate, é claro. Há casos e casos, mas a grande maioria de pessoas que querem essa oportunidade. E o compromisso do governador Pedro Táxi, de toda a nossa equipe, é estimular esse resgate, que ele faz um reflexo direto na redução dos índices de criminalidade, quando nós enfrentamos o problema da reincidência. E enfrentamos a causa também, porque nós temos as questões envolvendo o socioeducativo. Nós temos que evitar que esse jovem que tem contatos com drogas, porque por isso nós temos na pasta, em parceria com outras pastas, outras secretarias políticas de enfrentamento à atenção primária, secundária e terciária da questão das drogas. Então é um problema multidisciplinar. Nós não podemos raciocinar, enfrentar a questão da violência e dos índices só com enfoque repressivo. O enfoque tem que ser precaucional, preventivo,
né? E com esse objetivo nós temos atuado. Bem, o senhor falou das tornozeleiras. A princípio, o contrato dizia de 5 mil tornozeleiras a um custo de 12 milhões e 800 mil e também os botões de pânico, de alerta, que seriam entregues às mulheres vítimas de violência. Então, desses 5 mil, hoje Mato Grosso só tem funcionando 600. Quantas tornozeleiras foram adquiridas até agora? Nós temos disponibilizado, segundo levantamentos realizados, mais de 1.900 tornozeleiras para serem aproveitadas. E é bom esclarecer a população. Já foram adquiridas? Já foram. Agora, é bom esclarecer a população, a propósito da sua pergunta, que nós precisamos também incorporar nos operadores do direito, do sistema de justiça, a cultura de que é uma ferramenta, ela está disponível, ela é eficiente pela relação custo-benefício, que nós reduzimos drasticamente o custo da manutenção de um reeducando ou de um operando dentro do sistema. Quanto custa hoje um reeducando para o estado de Mato Grosso? Nós temos estudos e mapeados aí em torno de R$ 2.500, podendo variar de R$ 2.500 a R$ 2.800 por pessoa. Por pessoa? Por pessoa, enquanto o custo de uma utilização de uma tornozeleira não ultrapassa R$ 120 a R$ 150. O custo dela é R$ 214. Perfeito. O custo dela é R$ 214. Então, quer dizer, um reeducando hoje custa para o estado de Mato Grosso R$ 2.600. Então, fica claro, evidente, que é muito melhor trabalhar na recuperação do que na construção de presídios. São medidas paralelas que nós não podemos perder também foco, Agnello, e a população precisa ser esclarecida. Existe um chamado sistema progressivo. O início do cumprimento da pena é no sistema fechado em determinados delitos cuja fixação é obrigatoriamente em regime fechado. Mas nós temos as situações de regime aberto, de regime semiaberto, ou seja, um sistema progressivo. Evidentemente que bem trabalhada a tornozeleira, essa ferramenta tecnológica, nós teremos a otimização ou a utilização de forma razoável das vagas. O esvaziamento dentro dos presídios. Perfeito. Consequentemente, o custo também. Perfeito. É uma questão até de gestão. Perfeito. Questão de gestão. E a sociedade pode ter a tranquilidade e a segurança que, se bem trabalhado com a fiscalização do Estado, e essa é a proposta, com acompanhamento e uma atuação integrada dos órgãos do sistema de justiça, nós teremos a qualidade nessa redução, porque não basta nós esvaziarmos e continuarmos com índices de reincidência em patamares elevados em relação... Com relação às famílias dos reeducandos, secretário, há algum trabalho específico que irá ser desencadeado para as famílias que ficam ali de madrugada, nos portões dos presídios, né? Famílias que estão totalmente desamparadas aqui fora, famílias que passam por extrema necessidade por conta de não ter a pessoa ali que é responsável pelo sustento? Sem dúvida. Há essa preocupação, aliás, e há essa obrigação por uma política nacional e eu diria até mais, internacional, de assistência social. O Brasil, como um país inserido na sociedade das nações, ele é obrigado a respeitar normas internacionais de direitos humanos. E a política assistencial, ela prevê. E quando se fala assistencial, nós temos que deixar claro para a população, essa assistência tem que ser universal. São famílias em condições de vulnerabilidade. Então, essas políticas sociais já previstas, elas também devem ser asseguradas a esses familiares. Nesse resgate daquele que está dentro do sistema, para que nós não tenhamos aí o risco de, num efeito dominó, num efeito cadeia ou numa onda, termos ali os filhos, netos que possam trilhar o mesmo caminho num ciclo vicioso que é extremamente prejudicial, não só aquele seio familiar, mas a toda uma comunidade. Onde que a família pode buscar esse apoio dentro do sistema? Nós temos desde a assistência jurídica, e aí eu afirmo aqui que é numa atuação integrada com o sistema de justiça através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Nós temos a Secretaria de Trabalho e Assistência Social com o nosso secretário Valdinei, que também tem as políticas públicas visando assegurar a concretização, a materialização desses programas assistenciais. E, enfim, nós temos outras instituições interligadas, porque o Estado é um só. É isso que a população precisa ter em mente. Nós não podemos ter ilhas de excelência, nós não podemos ter aquele diálogo de surdo-mudo entre atores do sistema, entre os atores estatais, entre os entes federados, porque o Estado é um só e o Estado tem que ser o Estado protetor, o Estado acolhedor, o Estado que traz segurança jurídica para todos. Com relação à questão da integração da SEJUD, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com o sistema judicial.
O senhor tem uma incumbência dentro desse período de 100 Perfeito. dias de fazer esta integração. Esse processo já iniciou? Já. Nós já temos uma perspectiva, inclusive, concreta, iniciada desde tratativas com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, o Comitê Multi-Institucional, do qual faz parte a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Nós temos, por exemplo, a necessidade hoje de implantar e estimular as audiências, né, eletrônicas ou em tempo real, digitais, com as ferramentas tecnológicas. As videoconferências. As videoconferências que já temos no âmbito da Justiça Federal. E um dos nossos desafios é fazer com que haja expansão para o sistema de justiça estadual. Estamos, evidentemente, em busca de recursos, investimentos e programas, mas já temos tratativas reais iniciadas nesse sentido, com equipes trabalhando em projetos para que nós possamos, com essas ferramentas, assegurar a otimização ou o desenvolvimento dessa política de direitos e, enfim, em todas as frentes. O sistema penitenciário, volto a dizer, hoje no estado de Mato Grosso, apesar dessas dificuldades que acabamos de relatar, dos problemas que encontramos, ainda está numa condição de uma perspectiva, digamos, construtiva, sólida, de um cenário promissor, comparando a realidade de outros estados. A população deve ter observado nos últimos dias aquele episódio lá de Recife, né, no presídio Aníbal Bruno. Sim, aquela condição lá que nem parece ser dentro de uma instituição de segurança. Já na nossa realidade aqui do nosso sistema, através dessa política de humanização, nós temos hoje agentes penitenciários estruturados numa carreira que estão inseridos, engajados nessa política de assegurar a custódia desses recuperandos e administrando o sistema. Então nós não temos mais a figura dos policiais militares como alguns estados detêm. Isso já é um avanço, mas eu volto a dizer, isso é uma política de Estado. Isso é uma política verticalizada, em respeito aos programas não só internacionais, mas nacionais e locais em relação. Não é política de governo, volto a dizer. Isso é um dever de qualquer ator do sistema de justiça e qualquer ator, agente político de Estado. Com certeza. Conversamos nessa tarde com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Dr. Márcio Frederico de Oliveira. Muito obrigado pela sua participação, desejo sucesso, boa sorte à frente dessa pasta, que é muito importante, e esperamos ter aí um avanço na área da segurança no que diz respeito aos direitos humanos resguardados, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Perfeito. Eu agradeço, Aguinaldo, a oportunidade de poder contribuir com a nossa sociedade e a população matogrossense, e nos colocamos sempre à inteira disposição desse programa, que é extremamente produtivo na formação da consciência de cidadania da população. Muito obrigado pela sua participação.